A historinha de João e Maria, a pedido da seguidora Sheila. João e Maria tinham uma madrasta muito má e foram abandonados na floresta pelo pai a pedido dela. No caminho, as crianças jogaram migalhas de pão para saberem o caminho de volta para casa, mas os pássaros comeram. Perdidas e com fome, elas encontraram uma casa feita de doces e se deliciaram. Porém, uma bruxa má vivia ali e prendeu João e Maria. A menina virou empregada e a bruxa engordava João para devorá-lo. A malvada era um pouco cega e quando ela pedia para ver o dedo do menino, ele mostrava-lhe um osso de frango. Certo dia, a bruxa não aguentou mais esperar e disse que ia comer João magro mesmo, mas Maria bolou um plano e conseguiu jogar a malvada no forno. Os irmãos fugiram e voltaram para casa. Quando a madrasta os viu, foi embora. E assim, João, Maria e seu pai viveram felizes para sempre. Essa é uma das mais belas histórias infantis, na minha opinião. Sim, porque é infantil e ao mesmo tempo não é infantil. Tudo vai depender da intenção com que você lê. Descobrir a intenção do autor, a gente não vai conseguir nunca. Mesmo porque vai existir um choque temporal. Quando, por exemplo, essa história foi escrita, era uma época que era comum os pais, em períodos de fome, jogarem os filhos fora. A sociedade aceitava de bom grado, porque a valorização da criança só ocorreu na modernidade. Antes, a criança era secundária. Então, a gente não pode se atrelar à intenção do autor. A gente tem que interpretar de acordo com aquilo que vai nos trazer conhecimento. Então, essa interpretação, ela é muito pessoal. Daí eu insisti sempre que você assista, que você leia, para você perceber qual é o viés que você está entendendo essa história, que com certeza vai se somar ao meu, vai se somar ao dela, vai se somar ao dele, e a história vai ficar muito mais ampla na sua intenção. Isso vai fazer com que ela continue se perpetuando na memória coletiva. Então, para mim, essa história significa a saída da infância para a adolescência, para a maturidade. Porque o que caracteriza a infância é aquela ideia que a criança tem de que a mãe é uma amplitude dela, de que os pais existem para protegê-la acima de tudo. Mas chega um momento que os pais precisam começar a jogar esse filho no mundo, senão ele não vai conseguir entender as manipulações sociais, as ciladas da cidade, as ciladas da época que essa pessoa vive, para aprender a lidar com ela, ultrapassar ou criar suas estratégias. Como foi o caso que a gente viu, foi na hora que eles ouviram que seriam jogados fora, que o João começou a bolar a estratégia de jogar primeiramente pedrinhas e depois pedacinhos de pão para poder voltar para casa. A segunda vez não deu certo porque o pão os pássaros comeram. Daí eles tiveram que se virar. E claro, como todo mundo começa se virando, errando. Eles descobriram a casa de chocolate, a casa de doce, eles se deixaram capturar por aquela velha malvada, certo? Enganados que haviam encontrado o paraíso, a felicidade, o doce, o mel, mas
Diante daquele perigo, o João soube usar a estratégia de dar um ossinho para mostrar que ainda estava magro, tentando enganar a velha bruxa que só ia comer quando ele estivesse gordinho. A Maria, quando viu o perigo que o João seria comido mesmo estando magro, ela conseguiu bolar aquela vingança dela, teve a iniciativa, teve a coragem, teve a ousadia de jogar a bruxa dentro do fogo, e os dois conseguiram escapar e voltar para casa e serem muito felizes. Mas por quê? Porque eles já não voltaram da mesma forma que eles saíram. Eles partiram para uma experiência de superação. Eles conseguiram ultrapassar aquelas dificuldades que apareceram para eles e voltaram amadurecidos. Já não voltaram na total dependência dos pais. Por isso que eles tiveram condição de serem felizes, porque eles já estavam bem mais amadurecidos do que aquelas crianças totalmente desprotegidas com que saíram de casa. Se você tiver uma outra interpretação e quiser se manifestar, vai ser maravilhoso. Um forte abraço.